Tá começando a fazer patchwork, costura criativa, modelagem de peças de vestuário? Esse vídeo é para você. Confira dicas super legais e importantes para você conseguir encontrar o fio do tecido, a posição correta para o corte. Olha só! Oi, turminha! Eu sou Tatiane Camargo. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Obrigada pela presença, Lilian Fernandes. Eu que agradeço. Com dicas incríveis para você que está começando a se aventurar no mundo dos tecidos. E importante a gente conhecer sobre o material, a matéria-prima, para depois criar peças de patchwork, costura criativa e tantos outros trabalhos. Exato. Tati, é o seguinte, muitas vezes as alunas no ateliê, elas perguntam, professor, mas o que é esse fio do tecido, né? Porque muitas vezes a gente, como professor, fala, olha, se não cortar no fio vai dar errado, vai ficar enviesado, vai dar defeito na peça. E algumas professoras falam, mas se for peça pequena não importa. Importa sim. Por quê, gente? A gente tem que respeitar o fio do tecido e o que é, né? Porque muitas vezes na hora que você vai cortar uma modelagem para fazer, né, uma blusa ou uma peça um pouco maior, pode ser até mesmo uma bolsa, né? Se você não respeitar o fio do tecido, que a gente chama de urdume, né? Cortar torto, na hora que você for costurar, passar na máquina, como os fios, eles são... tem uma sequência certinha, ele pode ficar torto. Aí você fala assim, nossa, mas essa roupa tá torta. Não sabe por quê? Porque foi cortado no fio errado. Então agora a gente vai compreender aqui o que é a ourela do tecido, e na loja como é que você vai olhar e assim perguntar qual que é a largura do tecido para saber justamente quanto você vai conseguir produzir com 1 metro de tecido. Perfeito. Tá? Então como identificar? Por exemplo, você chega numa loja, fica fácil, porque como o tecido é novo, né? Você vai ter ali as marcações. O que é uma ourela? Vamos começar falando? Ourela, o que é? É o que fica nas extremidades do tecido, tá? Normalmente tem aquele mais ou menos de 1 a 2 centímetros, depende a indústria têxtil, né? Onde é feito a amarração da trama. O que é a trama? É um fio um pouco mais encorpado que vai amarrando o fio de urdume, que é o que a gente chama de fio. Então assim, gente, olha, mas o professor tá difícil, eu não tô entendendo. Então vamos esclarecer. Aqui então, as anotações, você pode ver que tá tudo furadinho. O que é a urdumeira, gente? A urdumeira é onde a gente vai fazer a amarração dos fios. Então sai aqui, olha. Vou pegar bem aqui, acho que eu vou conseguir explicar um pouquinho melhor mostrando, ó. Na hora que você começa a desmanchar, aqui tá a ourela do tecido, certo? Ou seja, o tecido foi confeccionado, aqui tem mais ou menos 1,50 m. Tem tecido com 1,40 m de largura. Então, essa urdumeira, ela vai ficar aqui do lado direito e um outro rolo onde o tecido vai sendo confeccionado, ele vai caindo para lá. No meio desse processo, existe os pentes, né? Depois tem até uma ilustração que eu deixei, né? Que vai explicar bem direitinho. Então, esses pentes é onde vai passando e vai penteando o fio, né? Dentro aqui, né? E a trama vai amarrando. O fio do tecido são aqueles fios mais fininhos que a gente chama de urdume, que é isso aqui. Mas eu não entendi. Ó, vamos desfazer aqui rapidinho, ó. Quando sai aqui esse mais grossinho, tá vendo? Vai ficando embaixo o mais fininho. Então aqui, gente, ó, eu fui tirando e tá vendo? Esse fio, ele é mais grosso, que é a trama. E aqui ficou, ó, o fio de urdume, que é aquele que vem aqui, ó, paralelo à ourela. A ourela, tá, gente? Não vai falar o nome trocado, tá? Então, é onde a gente encontra, então, o fio do tecido. E esse é mais fino, realmente. E é mais fininho. Então, assim, aí fala assim, nossa, mas é fácil de encontrar. Quando você vai na loja, você vê lá que tem, né? Aqui a marcação, a ourela, é super fácil. E quando você tem um tecido lá perdido, né, de tanto que você cortou, como que você vai achar o fio? Fazendo dessa mesma forma. Aqui, por exemplo, eu tenho um retalho, olha. Aqui, vamos supor que eu não tenho aqui essa referência aqui, onde foi feita
onde tem a auréola, né, do lado esquerdo e do lado direito. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou encontrar o fio, fazendo isso aqui, ó, desmanchando. Eu falo, nossa, encontrei aqui, ó, o mais fininho está nessa posição, então é essa posição que eu vou cortar, principalmente um vestuário, tá, gente? E aqui a gente tá falando de tecido plano, construído, então, assim, os nomes dos tecidos, o que acontece? É a forma que ele vem tecendo. Então, por exemplo, o cetim é tecido de uma forma, o tricoline é de uma outra forma. Então, por isso que tem esses nomes diferentes. É a forma que é feito a amarração do fio, vamos dizer assim. Então, a malha, ela se compara, por exemplo, a um crochê. Sabe aquelas laçadas? É diferente dessa composição. Eu vou mostrar aqui, eu trouxe um contafio para vocês entenderem um pouquinho melhor do que eu tô falando, legal. né? Bem no detalhe, aqui, olha, bem no detalhe, como é que a gente, né, lá nas indústrias têxteis, como é que eles fazem essa parte da tecelagem, ó. Vou colocar aqui para vocês darem uma olhadinha. Vocês conseguem ver a passagem do fio? Por exemplo, aqui eu tô na posição, deixa eu ver aqui, aqui, ó, aqui tá o fio. Inclusive, Tati, até a estampa respeita esse fio do tecido. Tá vendo que a estampinha, ela tá voltada todinha assim nessa posição? Sim. Porque o fio está justamente aqui. E a trama aqui, amarrando esse fio. A trama fica na horizontal, amarrando esse fio que aqui, né, a gente tem ele na vertical. Que é esse fio mais fininho, que é o que no caso dessa estampa, justamente nessa direção da estampa, né? Exato, porque na hora que você for cortar, aí quando tem a estampa fica bem mais fácil, né? Porque você não vai cortar. Vocês viram que legal? Né? As imagens, né? Com a bem lupa, dá pra gente ver direitinho. Né? E aí o que acontece? É um tecido plano, tá vendo? Ele não estica porque é um 100% tricoline, algodão, sem elastano. Porém, se a gente colocar na posição enviesado, olha o que vai acontecer, ele vai dar aquela leve esticada, por quê? Porque a gente alterou aqui vamos dizer assim, o fio, né? Então, se eu cortar o tecido dessa forma aqui, é interessante cortar no viés, porque vai dar toda aquela elasticidade e vai ter um ótimo caimento. Agora, se eu for fazer uma saia reta, uma blusa, se eu cortar dessa forma aqui, na hora que eu passar na máquina, vai dar defeito. Pode ficar torto. Que é aquela sensação que a gente tem, não, mas parece que a blusa tá torta. Isso. Ou uma bolsa, nossa, você vê que alguma coisa te incomoda, você não sabe identificar o que é, você sabe que tem alguma coisa errada. Sim. Foi essa posição que a gente cortou, não respeitando esse fio fino. Isso, esse fio de urdume que a gente chama. Gente, eu amei aprender isso, o fio do urdume fininho. E o outro que fica na horizontal, que é o fio mais grosso. Que é a trama. A trama. Que a auréola serve, assim, justamente para amarrar esse tecido. Né? Então, ele vai fazer a amarração para o fio não correr. Dica simples, dica técnica, mas que é importantíssima, porque a partir daí que você vai conseguir garantir um bom acabamento lá no final do processo, lá no final do trabalho. Gente, tudo começa por onde? Pelo início. Qual que é o início do trabalho para quem faz patchwork, costura criativa, modelagem? Você tem que cortar corretamente, saber identificar o fio, a posição. Então essa aula, explicadinho, tintim por tintim. Espero que você tenha gostado e compartilhe nas suas redes sociais. Agradecendo muito a Ibirapuera Têxtil, nossa parceira, com essa coleção incrível, uma coleção aí, tecidos licenciados com aqueles personagens que a gente ama. Ibirapuera Têxtil, acompanhe também nas redes sociais, perfil no Instagram, Facebook, todos os contatos também sendo divulgados para você. Gostou do tecido que a nossa professora trouxe para a dica de hoje? Quer adquirir? Acesse vitrinedoartesanato.com.br, a sua lojinha virtual. Lá você encontra tudo para artesanato e eles enviam para qualquer lugar do Brasil. vitrinedoartesanato.com.br. Muito obrigada, Lilian, por mais um conteúdo aí sensacional compartilhado. Obrigada pela sua companhia. Não deixe de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Ative o sininho para receber as nossas atualizações toda terça, quinta e sábado, 8 da noite. Tem vídeo novo no canal. Tchau, até o próximo episódio.